Salve Maria, pessoal, tudo bem? Eu fiquei de mandar mais uma aula para vocês, para completar ali a matéria que a gente tinha que ver do nosso livro, já que amanhã é a nossa consagração, né? Então eu vou mandar agora para vocês, não sei se eu vou conseguir mandar tudo. Se eu não conseguir terminar tudo num vídeo só de 30 minutos, uma coisa assim, então depois eu gravo um outro vídeo e envio para vocês, tá bom? Peço que vocês assistam o vídeo mesmo que só depois da consagração. Não sei se vocês vão ter condição de ouvir esse vídeo antes da cerimônia amanhã. Se não puder, eu depois não tem problema nenhum, tá bem? Nós estamos vendo na outra aula as práticas, né, da devoção à Nossa Senhora. Eu mandei para vocês o material, vocês viram ali? Eu pensei que eu tinha a arte toda feita, que Dona Sandra tinha preparado, mas não, eu só tinha ali o texto, né, que eu mandei para ela. Então, ali estão as práticas que a gente deve procurar cumprir no dia a dia da nossa vida de consagrados, né? Mas eu falava aqui com vocês de práticas exteriores, né? E lá está, uma das coisas que está lá, é isso que eu vou ler aqui agora para vocês, que é o parágrafo 255, é a sexta prática, né? Qual é a sexta prática? Recitação do Magnífica, né? Então vocês sabem que o Magnífica é o único texto composto por Nossa Senhora que faz parte da Sagrada Escritura. Então, está lá no São Lucas, né, se eu não me engano. Então, diz aqui assim, né? Para agradecer a Deus pelas graças que concedeu à Santíssima Virgem, dirão frequentemente o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria Diogenes e de muitos outros santos. É a única oração e a única obra composta por Maria, ou melhor, que Jesus fez por meio de Maria, pois ele fala pela boca de sua Mãe Santíssima. Então, inspirado por Deus, né? Esse cântico, essa oração que Nossa Senhora fala, né? E é um cântico, a gente canta, também é uma oração que a gente pode rezar, né? É o maior sacrifício de louvor que Deus já recebeu na lei da graça. O maior sacrifício de louvor que Deus recebeu. O maior louvor que a humanidade deu a Deus, excetuando-se nosso Senhor Jesus Cristo, foi esse canto magnífico que Nossa Senhora compôs por inspiração de Deus e que corre aí os séculos, né? De um lado, o mais humilde e o mais reconhecido, e do outro, o mais sublime e o mais elevado de todos os cânticos. Há neste canto mistérios tão grandes e tão ocultos que os próprios anjos ignoram. Gerson, que foi um doutor tão sábio quanto piedoso, depois de empregar grande parte de sua vida escrevendo tratados cheios de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas, tremeu e vacilou no fim da carreira ao empreender a explicação do Magnífica, como tensionava coroar todas as suas obras. Num volume em fólio, ele nos diz coisas admiráveis de belo e divino canto. Entre outros, afirma que a Santíssima Virgem o recitava muitas vezes sozinha. Não é só aquela passagem ali do Evangelho, da Sagrada Escritura, né, do Evangelho, que Nossa Senhora fala isso, né? Ela diariamente recitava o Magnífica. Entre outros, afirma que a Santíssima recitava várias vezes sozinha, depois da Santa Comunhão, em ação de graça. Então, Nossa Senhora, em ação de graça, após a comunhão, recitava o Magnífica. O sábio Benzônio, numa explicação do mesmo cântico, cita vários milagres operados por sua virtude. Ele diz que os demônios tremem e fogem quando ouvem as palavras do Magnífica. Dispensou os soberbos e elevou os humildes. É uma das partes que tem no Magnífica, e diz que quando se fala essa frase, os infernos tremem, porque dissipou os soberbos, é que Deus destronou os anjos maus, né? E exaltou os humildes, colocou no trono desses anjos maus os santos, Nossa Senhora, que é responsável por escolher o trono de cada um, né? Então, por exemplo, se diz assim na tradição que o trono que era de Lúcifer, que foi aquele que se revoltou contra Deus e carregou os outros junto consigo, Nossa Senhora colocou lá São Francisco de Assis, o humilde, né? A soberba de Lúcifer contrapondo com a humildade de São Francisco, né? Então, assim, os infernos tremem quando a gente canta o canto do Magnífico. Eu rezo o Magnífico, tá, gente? Eu não canto exatamente, né? Mas tem uma melodia linda do Magnífico, né? Mas, então, é prática do consagrado recitar o Magnífico todo dia. Pequena oração, gente. Linda. Pequena oração. Mas uma oração que a gente não deve deixar de fazer. Por fim, desprezo pelo mundo. A gente fez aí 12 dias preliminares, a gente trabalhou isso nessa meditação
do desapego das coisas do mundo. Então a gente tem que cultivar na gente um desprezo pelas coisas do mundo. O mundo hoje em dia está desprezível, não é isso? É difícil a gente ver uma coisa de bom. Então, desprezem as coisas do mundo e escolham as coisas do céu, as coisas celestes. Os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e serviços das práticas do desprezo pelo mundo, que assinalamos na primeira parte, como vocês estudaram lá, né? Então, assim, vamos trabalhar isso na nossa vida, né? De colocar no lugar das coisas do mundo as coisas de Deus, as coisas celestes, né? Então, se a gente for buscando isso no dia a dia, se desagarrar um pouquinho dessas coisas que apresento para a gente todo dia e buscar as coisas de Deus, caminhamos no caminho de perfeição, caminhamos no caminho de um verdadeiro consagrado. São 7 práticas, né? Eu compilei um pouquinho ali, nesse escrito que eu mandei para vocês, né? Só para vocês lembrarem, né? E se vocês forem ver as práticas, tem o que é muito simples de viver essas práticas, ou no dia a dia praticar isso, né? A gente pede ali a oração do terço, a pequena coroa da Santíssima Virgem, a recitação do Magnífica, né? Se a gente for olhar aqui, não tem nada de absurdo que a pessoa não consiga fazer, ou tem um esforço muito grande. São coisas que a gente consegue cumprir no nosso dia a dia com facilidade, né? Impregnando o nosso dia desse pensamento voltado para Nossa Senhora. Então, se a gente conseguir fazer essas práticas aí, que estão aí, né? Uma delas é 25 de março, então é uma vez no ano que você vai fazer, não é isso? Então, assim, se a gente praticar isso com devoção, com amor, com carinho, a gente vai estar vivendo plenamente essa consagração. Ou vai estar fazendo o mínimo, porque o máximo dessa consagração, como a gente já viu, a gente não sabe onde vai chegar cada um. O Espírito Santo derrama as graças, a gente correspondendo, a gente vai avançando. Sabe-se lá onde chegará cada um de nós, né? Mas essas práticas são práticas mínimas, não quer dizer que é só isso que você deve fazer, né? Daí a gente tem um universo para frente de coisas que devemos fazer. Mas é aquilo mínimo que a gente pede para que cada consagrado faça, segundo a orientação de São Luís Maria Guignon de Montfort. Bom, aí começamos o artigo 2. Aqui a gente termina o artigo 1, vamos para o artigo 2, né? Práticas especiais interiores para os que querem tornar-se perfeitos. Aquele que quer se tornar perfeito, mas perfeito não, eu não sou perfeito, eu sei que eu erro, eu não sou santo, eu sei que eu não sou santo. Gente, não é por aí não, hein? A santidade é o que Deus quer de cada um de nós. Então todos nós temos que buscar a santidade, óbvio, em tudo que a gente faz. E segunda coisa, a hora da Sagrada Escritura. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Está na Sagrada Escritura, Jesus falando. Então Jesus quer nossa perfeição e quer nossa santificação. Então, como eu posso viver de uma forma mais perfeita esse caminho? Esse caminho na busca do nosso Jesus Cristo, esse caminho de formar Cristo em mim, esse caminho de obediência a Deus, de uma vida de santidade, como? Então, o santo ainda propõe aqui algumas práticas, né? Que é fazer todas as ações por Maria, fazer todas as ações com Maria, fazer todas as ações em Maria e fazer todas as ações para Maria. São 4. E assim a gente termina a matéria que a gente está estudando, né? Eu não vou conseguir fazer tudo agora, né? Tem alguns desses pontos aqui que são bem grandes, mas eu vou conseguir avançar um pouquinho aqui com vocês de qualquer forma, tá bom? Eu só ver que horas tem, tá bom. Fazer todas as ações por Maria. É preciso fazer todas as ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se pelo seu Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. São filhos de Deus os que se conduzem pelo Espírito de Deus. E os que pautam sua conduta pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já demonstramos anteriormente. Entre tantos devotos da Santíssima Virgem, só os que se conduzem por seu Espírito é que são devotos verdadeiramente fiéis, né? Disse que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus, porque ela jamais se conduziu por seu próprio Espírito, e sempre pelo Espírito de Deus. E este, de tal modo, a dominou que acabou tornando-se seu próprio Espírito. Por isso, Santo Ambrósio diz: esteja a alma de Maria em cada um,
para glorificar o Senhor. De novo, esteja a alma de Maria em cada um para glorificar o Senhor. Esteja em cada um o Espírito de Maria, para que se regozije em Deus. Ó, um santo e tanto, hein, gente? Santo Ambrósio. Quão feliz é uma alma quando, a exemplo do bom irmão jesuíta Rodrigues, falecido em odor de santidade, é todo possuída a alma, né? É toda possuída e governada pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Para que a alma se deixe conduzir por esse Espírito de Maria, é mister. O que é preciso para que eu faça todas as coisas por Maria, todas as coisas conduzidos pelo Espírito de Maria. O que é fundamental? Renunciar ao próprio Espírito, às próprias luzes e vontades, antes de qualquer coisa. Por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou ouvir a Santa Missa, antes de comungar e etc. Pois as trevas do nosso próprio espírito e a malícia de nossa vontade própria, se bem que me pareçam boas, poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria. Me despojo de mim, das minhas intenções, dos meus pensamentos, de tudo. Você lembra que eu ensinei a vocês como deve se rezar? Né? Bom, pelo menos como eu rezo, né? Cada um reza de um jeito, né? Mas expliquei um pouco isso a vocês. Então eu tenho que me despojar das minhas intenções, dos meus pensamentos, isso tudo, e entregar tudo a Nossa Senhora. Né? Na hora que eu faço tudo, renunciando ao meu espírito, eu de alguma forma deixo que haja em mim o Espírito de Maria. É preciso entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ele movido e conduzido como ela quiser. Cumpre colocar-se e permanecer entre suas mãos virginais, como um instrumento nas mãos de um operário, como uma cítara na mão de um artista. Cumpre abandonar-se e perder-se nela, como uma pedra que se atira ao mar. E isso se faz simplesmente, em um instante, por um só olhar do Espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, minha querida mãe. Então, olha só, eu me despojo de mim e me coloco na mão de Nossa Senhora, completamente. Né? Ele deu aqui uns exemplos, como uma cítara na mão do artista, é um instrumento. Né? Às vezes eu uso o termo assim, como se fosse uma ferramenta na mão de Nossa Senhora, para que ela possa me usar para fazer aquilo que ela acha que naquele momento é o melhor para Deus. Né? Então a gente tem que se entregar assim, né? E se lançar nela como uma pedra que se joga ao mar. A pedra que se joga ao mar, ela submerge, né? E some naquele mar. Não é isso? E isso, como é que eu faço isso? Uma das coisas que ele aconselha, e eu tenho usado isso desde o dia que eu me consagrei, é verbalmente dizer, por exemplo, eu digo isso várias vezes no dia, assim, né? Renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, minha querida mãe. Principalmente quando eu passo em frente a uma igreja, eu digo, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, minha querida mãe. Então, olha só o que diz a frase, hein? Renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, minha querida mãe. Eu renuncio e me entrego em suas mãos. Faça-se em mim segundo aquilo que o senhor achar melhor. E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível nesse ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro. Do mesmo modo que se eu dissesse o contrário, né, se eu ofendesse a Deus, seria uma ofensa. Então eu falei, mas eu falo isso mecanicamente, sim, fala-se mecanicamente, mas se aquilo na sua consciência, no seu coração é uma verdade, é um sentimento verdadeiro, realmente eu me entrego na Senhora dessa forma, aquilo tem o seu efeito. Da mesma forma que se eu ofendesse a Deus, ia também ter um efeito terrível, né? Mas assim, às vezes a gente pensa que, não, mas depois que eu falei isso várias vezes, eu falo mecanicamente, eu nem estou pensando naquilo. É mais ou menos assim um pouco, ser humano, né? Mas é importante que a gente, quando fale, saiba o que está falando. Então, renuncio a mim mesmo e dou minha voz à minha mãe querida. Eu falei essa frase, continuei meu dia, mas eu sei o que aquilo significa. Ótimo. Eu estou renunciando às minhas disposições e aceitando na minha vida as disposições de Nossa Senhora. É preciso, de tempo em tempo, durante uma ação ou depois, renovar o ato de oferecimento de união. E quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que segue sempre necessariamente a união com Maria, pois o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Né? Então, esse ato de união é bom que a gente, é o que está falando aqui, né?
É preciso de tempo em tempo, durante uma ação ou depois da ação, renovar o ato de oferecimento e de união. E quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos. Então é importante que várias vezes durante o meu dia, antes ou depois de ações que eu vou fazer, eu renove esse ato de oferecimento, né? Renuncie a mim mesmo e dou minha voz, minha querida mãe, né? Eu também tenho um costume de encher meu dia com Ave Marias, né? Em vários momentos assim eu rezo. Importante. Mas essa pequena frasezinha, esse que ele chama aqui de ato de oferecimento, ele tem esse sentido porque ele é uma mini consagração, né? Renuncio a mim mesmo e dou minha voz. Eu estou novamente me consagrando, me entregando a Nossa Senhora. Então, se eu for repetindo isso durante o meu dia, no passar dos dias, os anos, e eu for me lembrando o que significa aquilo, eu cada vez mais firmo na minha cabeça a ideia de que eu, como consagrado, renunciei, estou renunciando tudo que eu tenho e me coloco inteiramente na mão de Nossa Senhora. E na hora que eu faço isso, tudo que eu faço por ela. Faço com o Espírito de Nossa Senhora. Faço tentando agradar Nossa Senhora. Porque na hora que eu estiver fazendo isso, eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que é para Deus, que é com Deus, porque Deus é o centro disso aqui. Eu não sei se eu li aqui, antes não li não. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Aqui, ó. No início desse capítulo, eu devia ter lido. Consiste em 4 palavras, em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Então, quando eu faço tudo por Maria, eu estou fazendo por Jesus. Porque Maria só faz as coisas que agradam a Deus. Maria só faz as coisas que louvam a Deus. Maria só faz as coisas que glorificam a Deus. Maria só faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ela só cumpre a vontade. Ela é obediente a Deus. Então, se eu agrado a Nossa Senhora, eu agrado a Deus. Então, se eu estou fazendo as coisas por Nossa Senhora, eu também estou fazendo por Deus. Entenderam o sentido desse fazer por? Então, eu renuncio às minhas coisas, às minhas ideias, aos meus pensamentos, me entrego completamente a Nossa Senhora, como eu falei aqui, como se fosse uma ferramenta na mão dela, abro mão de todos os meus desejos, meus pensamentos, as minhas ideias, me entrego a ela. E a forma como eu fazer isso é, por exemplo, repetir aquele ato de oferecimento. Renuncio a mim mesmo e dou minha voz, minha querida mãe. Primeiro ponto, fazer tudo por Maria. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo falando das outras 3 frases que a gente tem que fazer, né? Por Maria, então, com Maria, para Maria e em Maria. Tá bom? Salve Maria!